Fala galera, beleza? Aqui é o Paladino Monge da BG2 trazendo para vocês mais um vídeo de regras do nosso quadro Como se Joga. E hoje eu vou mostrar para vocês aí como se joga a expansão do jogo Tiny Epic Galaxy, o Tiny Epic Galaxy Beyond the Black. Então, vamos lá para a mesa e vamos ver como é que se joga esse joguinho aqui, hein? Então, galerinha, vamos aqui aprender então como se joga o Tiny Epic Galaxy Beyond the Black. Aqui já está o setup para jogar o Tiny Epic Galaxy com a expansão. Basicamente, é o mesmo setup do Tiny Epic Galaxy, claro, com algumas alterações. A primeira delas é o deck de pilotos que vocês estão vendo aqui. A segunda é que dentro do deck de galáxias, você vai colocar os planetas que vieram no Tiny Epic Galaxy, embaralhar e seguir conforme o setup. O terceiro ponto que podemos ver de diferença é essa trilha de pontuação aqui, que veio no jogo para facilitar, para ver quando que o gatilho de final de jogo vai ser startado. Mais uma diferença é o espaço inexplorado que nós encontramos aqui com o deck de exploração. E por fim, cada jogador também vai receber um novo playmat, que é o hangar, onde vai estar as 4 espaçonaves, cada um da cor escolhida, que no decorrer da partida os jogadores poderão utilizar. Essas aqui são as chamadas espaçonaves avançadas que os pilotos ali vão poder pilotar. O Tiny Epic Galaxy Beyond the Black incluiu 2 novas possibilidades no jogo. A primeira é contratar um piloto para assim poder utilizar uma das espaçonaves aqui avançadas. E a outra é uma nova ação que você vai poder fazer, que é a ação de exploração, quando você conseguir tirar a face do dado de movimentação. Vamos ver cada uma delas aqui em mais detalhes. Antes de falarmos mais em detalhes sobre a ação de contratar piloto, vamos olhar a carta de piloto. Aqui nós temos o nome do piloto. Aqui é a trilha das espaçonaves que o piloto é treinado para pilotar, sendo que o piloto pode ser apto a pilotar uma espaçonave, 2 ou mesmo todas as 4. Aqui é a habilidade do piloto, que sempre estará ativo quando ele estiver pilotando a espaçonave a qual ele foi contratado. Isso aqui é o ponto de vitória que o piloto vai dar quando ele for contratado. E aqui é a insígnia de exploração que este piloto vai dar. Sobre a insígnia de exploração, eu vou explicar um pouco mais tarde, pois as insígnias de exploração valem uma pontuação bônus no final da partida. No playmat de hangar cada jogador tem, e que é igual para todos os jogadores, nós já podemos ver como que é feita essa contratação. Você pode olhar em cada uma das espaçonaves aqui, que existe uma série de faces de dado que o jogador vai precisar tirar para contratar. Mas a contratação de um piloto pode ser feita de 2 formas. A primeira é atender essas faces dos dados que se encontram aqui. Mas, para isso, o piloto tem que estar treinado para pilotar a espaçonave a qual as faces dos dados estão sendo indicadas. Para dar um exemplo aqui, vamos supor que eu queira contratar o piloto Speed Demon, pois a sua habilidade é muito interessante. Veja que ele só pode pilotar a espaçonave Aurora. Sendo assim, eu precisaria tirar 2 dados de diplomacia ou 2 dados de economia. E aqui um ponto muito importante. Tem que ser os 2 dados que se encontram no set. Eu não posso contratar com um dado de diplomacia ou um dado de economia. Mas existe uma segunda forma de contratar, que é utilizar esta outra informação aqui, que é o uso de 3 faces iguais do dado, e assim eu poderei contratar qualquer piloto e indicá-lo a pilotar qualquer espaçonave. Novamente no nosso exemplo aqui, eu gostaria muito de contratar o Speed Demon, a sua habilidade realmente é muito boa, só que nos dados eu não tirei 2 de diplomacia ou 2 de economia. Para contratá-lo, eu precisaria utilizar 3 dados de faces iguais, quaisquer que sejam as faces. Então, supondo que eu consegui tirar essas 3 faces da minha rolagem, eu poderia utilizá-los para contratar o Speed Demon. E agora, não obrigatoriamente, ele vai ter que ser alocado para pilotar a Aurora. Ele poderá, a partir dessa ação, pilotar a Nexus, a Intrepid ou a Ambition, e a sua habilidade continuará valendo. É importante aqui salientar que a ação de contratar os pilotos só pode ser feita na vez do jogador.
Isso significa que essa ação ela não pode ser seguida, mas ainda assim, os dados que foram utilizados poderão ser seguidos. Mas existe uma pequena diferença aqui. Neste exemplo em que nós utilizamos 3 dados de movimentação para contratar o Speed Demon, os outros jogadores poderão sim seguir a ação de movimentação, mas não de 3 dados, apenas de 1. É como se, na verdade, o jogador tivesse jogado apenas um dado para ser seguido. Então veja que a contratação do piloto ela é muito simples. É uma nova ação que é feita através do uso ou não dos dados do que está informado aqui no hangar. Ao contratar um piloto, você vai pegar a sua carta, vai colocar na espaçonave a qual você está contratando e essa espaçonave aqui agora entrará no lugar de uma espaçonave que o jogador tenha disponível, seja na sua galáxia ou em algum dos planetas. Então, nesse exemplo, eu colocaria aqui essa espaçonave, pegaria esta outra espaçonave simples. E agora eu vou colocar essa espaçonave em cima da figura da espaçonave a qual este piloto aqui está sendo alocado. Isso é importante porque, como vocês podem ver, este piloto aqui ele pode pilotar tanto a Aurora quanto a Ambition, mas a sua habilidade ela só funcionará quando estiver pilotando a espaçonave a qual ele foi alocado. No caso aqui, a Aurora. E é por isso que eu coloco esta informação, esta espaçonave aqui, para mostrar que este piloto está pilotando a Aurora. Uma outra informação muito importante é que a quantidade de pilotos que você pode contratar está ligada intimamente às suas espaçonaves disponíveis. Lembre-se que essas 2 espaçonaves aqui ainda não estão disponíveis. Consequentemente, você não pode contratar um desses pilotos para pegar uma dessas espaçonaves. Então, nesse caso, eu poderia contratar mais um piloto, qualquer um desses, para qualquer uma dessas outras espaçonaves, para assim substituir essa espaçonave disponível. Agora, vamos supor este outro exemplo aqui, em que eu já tenho 2 pilotos alocados para 2 espaçonaves avançadas que se encontram aqui. E eu queira realizar mais uma ação de contratar um piloto. Eu não poderia fazer, pois eu não tenho ações disponíveis. Entretanto, eu posso sim contratar um piloto para ficar no lugar dos pilotos que estão aqui, já contratados. Então, se eu quisesse pegar este piloto aqui, eu poderia colocar aqui no lugar deste outro piloto. A partir deste momento, o piloto que estaria com a Aurora seria a Mimic e o poder ativo seria este aqui. Entretanto, este outro piloto já somaria mais um ponto, totalizando aqui, só de pilotos, 3 pontos. Você pode realocar pilotos, contratar quantos pilotos você quiser, colocando em alguma espaçonave já contratada. Não há limites, e isso funciona também para você pontuar no jogo. E a outra ação que nós temos aqui é a ação de exploração. E essa ação pode ser utilizada quando você tira na face do dado o ícone de movimentação. Vamos ver como é que funciona. A ação de exploração, ela sempre ocorrerá quando o jogador, que através de uma ação de movimentação tirada no dado, quiser colocar uma de suas espaçonaves, seja avançada ou a básica, no espaço inexplorado. O jogador, então, ao tirar uma ação de movimentação, ele pode tirar uma de suas espaçonaves do seu espaço-porto ou dos seus planetas e colocar aqui no espaço inexplorado. Ao realizar isso, ele vai poder realizar a ação de exploração deste deck de exploração. Vamos ver como é que funciona e como são essas cartas de exploração. Existem 2 tipos de cartas de exploração. De coloração verde, que são bônus, e de coloração vermelha, que são penalidades. Mas ambas as cartas têm algumas semelhanças entre si, sendo que a primeira é o nome da carta, o que ela vai dar ou penalizar o jogador, e os ícones, as insígnias aqui de exploração. Vamos ver em detalhes cada uma dessas cartas, pois existem 2 tipos para cada uma delas. Começando pelas cartas verdes de bonificação, nós teremos aquelas cartas que dão algum recurso, alguma bonificação ao jogador, e os chamados planetas anões, que vão dar uma pontuação ao jogador. Este planeta anão aqui, ele contabiliza a pontuação para o fim do jogo, mas não contabiliza
para as missões secretas que os jogadores têm. E das cartas de penalidade, nós teremos aquelas que farão uma penalidade ao jogador e uma outra que tem uma trilha que o jogador deixará sua espaçonave presa até que esta trilha aqui seja cumprida. Mas ao ser cumprida, o jogador poderá pegar este planeta, asteroide, e somará um ponto. E como é que funciona essa ação? Quando o jogador ele coloca sua espaçonave aqui, ele poderá realizar uma ação de exploração. E essa ação de exploração, ele poderá revelar uma carta do topo aqui do deck de exploração ou pegar uma carta que esteja aqui no display de exploração. Esse display aqui, no início da partida, não terá nenhuma carta, mas no decorrer da partida poderá ter até, no máximo, 3 cartas. Ao realizar essa ação e ao chegar aqui, por exemplo, numa primeira vez, o jogador ele terá que revelar uma carta. Ao revelar, ele terá que ver se a carta é verde ou vermelha. No caso de ser uma carta verde de bonificação, ele terá 2 opções. Ficar com essa carta, encerrar a sua ação de exploração, ganhar os bônus e continuar com a sua jogada, se ainda tiver, sendo que essa espaçonave não poderá mais fazer uma ação de exploração neste turno do jogador, ou então colocar aqui no display de exploração. Fazendo isso, ele poderá pegar mais uma nova carta, verificar se a carta é verde ou vermelha. Sendo verde, poderá pegar ou colocar aqui no display de exploração. Ele então vai continuar e vai verificar. Caso seja uma carta vermelha, automaticamente essa ação é interrompida e o jogador terá que fazer a penalidade que está aqui na carta. Neste caso aqui, o jogador vai colocar a sua espaçonave na trilha de colonização, vamos dizer assim, deste buraco negro. Ele poderá utilizar qualquer uma das faces aqui indicadas e, ao completar, ele liberará sua espaçonave, que voltará para a sua galáxia, pegará esta carta, somará um ponto e também irá somar essas outras insígnias aqui de exploração. Mas vamos continuar dando um exemplo aqui para mostrar para vocês o que acontece quando tem 3 cartas aqui de exploração. Vamos supor então que o jogador verde veio fazer ação de exploração, mas ele não quer nenhuma dessas 2 cartas, ele quer testar a sua sorte. Ele então poderá sacar, verificar a carta que tem. Caso ele queira essa carta, ele já fica com ela, ou então coloca no display de exploração. Quando o display estiver completo, o jogador, ao retirar uma carta do deck, terá que ficar com essa carta, independente de ser verde ou vermelha. Então, nesse exemplo do verde, ele tiraria essa carta, teve sorte de ser uma bonificação, mas ficará com essa carta encerrando a sua fase de exploração. No espaço inexplorado, o jogador pode ter mais de uma espaçonave aqui no local, mas ele só pode realizar uma vez por turno a ação de exploração. E todos os jogadores também podem ter a sua própria espaçonave aqui no espaço inexplorado. E essas aqui foram as regras que foram incluídas na expansão do Tiny Epic Galaxy, o Beyond the Black. Eu não expliquei essa trilha aqui de pontuação, mas ela é bem simples. Cada vez que o jogador for somando pontos, ele vai subindo aqui, o que facilita muito você identificar o trigger, que ainda continua sendo 21 pontos. Contudo, agora existem algumas outras formas de pontuar e uma bonificação muito importante no final da partida. Além dos planetas que foram colonizados e dos pontos adquiridos quando você sobe a sua civilização, você também ganha pontos por cada piloto que você contratou, mesmo aqueles que foram realocados depois. Os pontos dele continuam em jogo. E também ganhamos pontos no deck de exploração, no planeta Anão ou nos planetas das cartas vermelhas que nós temos que colonizar. Após realizar toda essa pontuação e também a pontuação dos objetivos secretos, lembrando que os planetas anões do deck de exploração não contam para os objetivos secretos, nós teremos uma pontuação bônus, que é a pontuação das insígnias de exploração, que são esses 4 tipos de insígnias aqui, encontradas nas cartas do deck de exploração e nas cartas de piloto. Os jogadores irão somar todas as insígnias existentes e vai comparar com os outros jogadores cada uma dessas insígnias. O jogador que tiver o maior número
de um determinado tipo de símbolo ganhará 2 pontos e o segundo lugar ganhará 1 ponto. Isso é feito para as 4 insígnias. Caso haja um empate do valor total maior, os jogadores empatados ganharão 1 ponto cada e não haverá um segundo lugar. Caso ocorra um empate no segundo lugar, o jogador com a maior pontuação ganhará os seus 2 pontos normais e os jogadores empatados em segundo lugar ganharão 1 ponto cada um. Para um jogo de 2 jogadores, apenas um jogador é que ganhará a bonificação. Não haverá um segundo lugar. É isso aí, galera. Isso aí foram as regras para se jogar o Tiny Epic Galaxy com a expansão Beyond the Black. As regras são bem simples de assimilar, o setup é praticamente igual, mas o que eu posso falar para vocês aqui é que o jogo ganha muito em estratégia. Então vale muito a pena você aí experimentar jogar com esse joguinho aqui bem bacanudo. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo, assina o nosso canal e siga a gente lá nas redes sociais, beleza? Até a próxima, galera. Fui!